O nosso boa noite a todos vocês ligados conosco aqui na RIT, é a Rede Internacional de Televisão. Esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus, que vai ao ar todos os domingos, a partir das 22h30. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua companhia de todos os domingos. Eu tenho certeza que será mais um início de semana de muita paz, de muita alegria. Daqui a poucos instantes nós vamos receber a nossa convidada especial desta noite, mas antes de trazê-la, eu sempre tenho um recado do coração de Deus para o seu coração. E hoje eu estava meditando sobre Hebreus capítulo 12, verso 2, que tem uma orientação de suma importância. Já começa declarando: olhando para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador na nossa fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta e ele assentou-se à destra do trono de Deus. Todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós somos afrontados, nós somos realmente cutucados por uma força contrária. Mas o grande segredo de você permanecer é você fixar os seus olhos em Jesus. Pastor, mas eu vou ver alguém? Não. Fixar os olhos em Jesus é você olhar para a palavra. Jesus é a palavra. João 17:17 declara: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fixar os olhos em Cristo é você olhar para a palavra, é você observar o que diz as instruções de Deus. Examinando as Escrituras, nela você vai encontrar toda a gama de conhecimento, porque eu sou de Deus, se você é de Deus, somos abençoados. Eu sou de Deus, você é de Deus. Eita, povo de Deus, eu não quero a mancha de Davi não, viu? Eu quero é as cicatrizes de Cristo em mim, vamos embora! Quero a mancha de Davi, trago as cicatrizes de Cristo em mim, não arrisco perder minha coroa. Batseba não vai me convencer, com Dalila eu não vou me envolver, tô grudado em Deus, tô numa boa. Não importa o quanto eu vou sofrer, sua palavra é escudo na tentação, eu não barganho com o mundo. A palavra de Deus é meu saber, minha conduta é pro mundo entender. Eu sou de Deus eu sou. Eu sou de Deus eu sou. Não mais vivo, é o Cristo vive em mim. Sou de Deus eu sou. Eu sou de Deus eu sou. Ficarei de pé, tô firmado nele, de Deus eu sou. É, povo de Deus, Batseba não vai me convencer não, viu? E nem com Dalila eu quero me envolver, eu tô fora. Eu não quero a mancha de Davi, trago as cicatrizes de Cristo em mim, não arrisco perder minha coroa. Batseba não vai me convencer, com Dalila eu não vou me envolver, tô grudado em Deus, tô numa boa. Não me importa o quanto eu vou sofrer, sua palavra é escudo na tentação, eu não barganho com o mundo, não. A palavra de Deus é meu saber, minha conduta é pro mundo entender. Eu sou de Deus eu sou. Eu sou de Deus eu sou. Não mais vivo, é o Cristo vive em mim. Sou de Deus eu sou. Eu sou de Deus eu sou. Ficarei de pé, tô firmado nele, de Deus eu sou. Eu sou de Deus eu sou. Não mais vivo, é o Cristo vive em mim. Sou de Deus eu sou. Eu sou de Deus eu sou. Ficarei de pé, tô firmado nele, de Deus eu sou. Ficarei de pé, tô firmado nele, de Deus eu sou. Ficarei de pé, tô firmado nele, de Deus eu sou. Está no ar o programa Noite com os Adoradores de Deus.
Que maravilha! Somos todos de Deus. Olha que maravilha, o programa já começou para cima. E falar que eu sou de Deus, você é de Deus. Estamos recebendo nessa noite essa abençoada mulher. Você já conheceu, ela já esteve aqui conosco, mas sempre tem coisas boas e novidades. O Noite com os Adoradores de Deus tem um prazer e a satisfação de receber ela, a cantora Ana Nóbrega. Vem pra cá, menina de Deus. Ei, maravilha! Olha a alegria, hein? Olha a alegria que o programa lhe recebe. Que maravilha. Seja mais uma vez bem-vinda, fique à vontade. Obrigada. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada, como todas as outras que você veio nos presentear com a sua voz, veio nos presentear com o seu testemunho de vida, com o que Deus faz, com o que o Deus fez e com o que Ele vai fazer. Sim. Mas só que antes as pessoas que estão em casa vão poder ver um VT que vai fazer um resumo do que realmente se tornou essa adoradora de Deus. Veja esse VT aí, vamos lá. Com uma trajetória marcada por fé, excelência e entrega, Ana Nóbrega é uma das referências da música cristã no Brasil. Pastora, cantora e compositora, tornou-se conhecida nacionalmente durante sua participação no Ministério Diante do Trono, que a impulsionou para uma sólida carreira solo. Desde então, tem ministrado em diferentes partes do mundo, levando a mensagem do Evangelho por meio da música e da palavra. Com sensibilidade única e letras repletas de esperança, Ana impacta gerações com canções que unem profundidade espiritual e excelência artística. Seu ministério já alcançou diversos países da América, Europa e Oriente Médio, com passagens por nações como Estados Unidos, Espanha, Israel e Portugal. Paralelamente à carreira musical, também é autora do livro Viva a Esperança e idealizadora da Conferência Esperança, voltada para mulheres que aguardam o cumprimento das promessas de Deus com fé e perseverança. Casada há 22 anos com o pastor Divaldo Nóbrega, Ana é formada pelo Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono e integra o corpo pastoral da Lagoinha Alphaville. No ambiente digital também tem grande alcance. Suas redes sociais somam mais de 1 milhão de seguidores e nas plataformas de música são quase 900 mil ouvintes mensais. A canção Oceanos, um dos maiores marcos de sua carreira, ultrapassou 239 milhões de visualizações no YouTube, consolidando-se como um dos grandes hinos da adoração contemporânea. Ana Nóbrega segue firme em sua missão: proclamar o amor de Cristo com excelência, sensibilidade e autoridade. Sua voz é mais do que um talento, é um chamado para lembrar que quando tudo parece impossível, o Deus da perseverança ainda escreve novas histórias. Que maravilha! E essa aí Ai, que é a Ana lindo. Nóbrega. Olha que coisa, preparamos isso com muito carinho para você. Obrigada, Para mostrar para o Brasil e o mundo de como Deus é maravilhoso. Ele é. Que Deus possa te abençoar, vai lhe Amém. abençoar. Mais uma vez, seja bem-vinda no Noite com os Adoradores de Deus. É com muita Obrigada. alegria. Somos gratos por você ter vindo mais uma vez aí atender o nosso pedido. E também você não está sozinha. Estou recebendo também com alegria o Verdade. tecladista aí, É o nosso querido verdade. Joe, que já passou um tempo conosco aqui na nossa sede. Joe, seja bem-vindo ao Muito nosso Boa obrigado, Noite. pastor. Muito bom rever você, estar aqui no estúdio. Deus abençoe o pessoal de casa também. Um prazer estar com a pastora Ana, poder servir e acompanhar ela aqui com vocês. Que maravilha, que Deus possa te usar e vai te usar como sempre. Conheci ainda um garoto. Quando eu entrei, eu falei assim, eu olhei, eu digo, opa, será ele? A barba ficou um homem abençoado. Sim, Isso aí é talento, é coisa. Ô Ana, todos nós sabemos, todos nós temos um início, né? Na nossa vida, iniciamos a nossa carreira musical, profissional. Como se deu o seu início? Resumidamente, seu início na música, essa raiz veio de quem? De papai, de mamãe, de vovó? Normalmente vem do pai, às vezes vem da avó, às vezes a avó leva para a igreja ou o pai leva para a igreja. Como sucedeu você na igreja desde criança, já cantando, já louvando e adorando? Conta para nós. Pastor, realmente eu cresci numa família muito musical.
Meu pai e minha mãe sempre amaram música, então as memórias de infância sempre tem música presente, né? Eu via meu pai e minha mãe sempre cantando e curtindo todo tipo de música popular brasileira. Na época não éramos ainda convertidos. Então eu cresci nesse ambiente. Tudo que minha mãe fazia, tudo que meu pai fazia era ao som de música. Minha casa tinha muita festa, recebiam muitos amigos e eu cresci assim. E também com o dom, né, artístico muito aflorado. Maravilha. Então já na escola eu também tenho essa memória das minhas professoras, a professora que me alfabetizou, sempre dizendo, olha, essa menina tem talento, essa menina tem potencial. E aí, a partir desse testemunho das minhas professoras, a minha família começou a investir muito em mim. Né? Então eu fiz aula de violão, aula de piano, eu fiz aula de balé, de jazz. E tudo relacionado à música, você estava envolvida. Artes. Exatamente. E aí, eu comecei mesmo antes de me converter a usar tudo isso. Então, já fazia show, já animava festas infantis, cantando e dançando sempre. Mas quando eu conheci Jesus, aos 12 anos de idade, eu tive o entendimento de que tudo aquilo que eu tinha recebido veio dele e agora deveria ser consagrado a ele. Isso é importante. Agora, é importante que você falou, aos seus 12 anos, você teve esse encontro real. Porque às vezes as pessoas nascem no lar evangélico, mas vai chegar um momento que chegou o seu, com 12 anos, você lembra detalhadamente como que você, Jesus, eu te quero te receber, você lembra, porque você teve que assumi-lo como seu único Salvador. Você lembra com detalhe como se deu a sua conversão? Com certeza, eu amo falar disso. Eu cresci num lar de tradição católica e quando eu estava me aproximando dessa idade, dos 12 anos, a minha mãe teve a sua experiência com o Senhor Jesus. Estudando a palavra de Deus, ela começou a ter o seu entendimento aberto, iluminado, seus olhos foram abertos. E então ela passou a entender que não mais congregaria, não mais seria do catolicismo. Agora ela queria uma nova comunidade de fé para congregar, para fazer parte. Maravilha. Realmente, como diz a palavra, ela conheceu a verdade e a verdade a libertou de tantas coisas, de tantas prisões. Então, como foi uma experiência tão maravilhosa para minha mãe, ela quis que toda a família vivesse a mesma coisa. Então, ela nos convidou para a igreja, né? Era uma igreja batista, perto da nossa casa. E ali eu me lembro que quando eu cheguei no culto, os hinos estavam sendo ministrados e aquela canção, aquela unção me tocou demais. Então, naquela noite eu ouvi, depois de ouvir aquelas canções, depois de ouvir a pregação do Evangelho, tão jovenzinha ainda, tão adolescente, mas eu entendi a palavra e eu disse, eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Que bonito, que bonito. Poxa, e esse dia não só chegou para você, mas como chega para todas as pessoas que têm a oportunidade de receber Jesus como seu Salvador. Agora, você cresce nesse ambiente, né, de santidade, de respeito a Deus, e isso fez com que você também prestasse atenção, porque Deus é um Deus que deve ser adorado, e você tem a essência da adoração. Você realmente coloca isso tudo devido à sua criação. Hoje você é uma adoradora do Senhor. Amém. Como que você pode expressar essa essência de adoração que você tem quando você canta, quando você ministra, quando você fala, quando você prega a palavra? Fala para nós. A palavra diz que a eternidade, o Senhor colocou a eternidade em nós e que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então, ainda que por um momento nós nos percamos da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, essa essência, essa vida está dentro de nós, né? E a partir do momento que nós nos reencontramos, não é? Um dia o homem se afastou de Deus, mas em Jesus, que é a nossa ponte, é aquele que nos religa com Deus, nós então voltamos para esse lugar de essência, de verdade, de unção, de graça, de poder de Deus. Tudo em Jesus é reavivado dentro de nós, né? O Espírito Santo vem e nos enche outra vez, não mais entristecido, não mais adormecido, mas agora nos enchendo a cada dia. E eu dou graças a Deus pela cultura que eu recebi em casa, pela educação que eu recebi em casa, mas de verdade eu estava morta. Só quando eu realmente
chamei Jesus para vir morar dentro do meu coração, foi que eu entendi que havia algo novo dentro de mim. E então eu pude perceber maior sensibilidade à voz de Deus, agora olhando, lendo a palavra e adorando também, porque Paulo diz que a gente se enche do Espírito cantando cânticos, hinos espirituais. Então, a conversão, né, essa decisão que eu tomei por Jesus fez reacender aquilo que estava morto dentro de mim. Eu cantava fora da igreja, eu animava pessoas, mas a música com Jesus, ela tem outro sentido. Ela não é só para entreter. Na verdade, nem é para entreter. O propósito é, aliado à palavra de Deus, fazer com que todo jugo na vida de qualquer pessoa que ouça seja quebrado e essas pessoas sejam alcançadas também. Maravilha. E louvar é exaltar as qualidades de outrem. Então nós cantamos louvando e exaltando as qualidades de Jesus. E falando sobre isso, eu queria que você cantasse agora para nós. Claro. Essa primeira canção, Santo para Sempre. Santo pra Vamos sempre. cantar, Ana? Vamos cantar, então nós vamos sim. receber aqui no palco dos adoradores de Deus a Ana Nóbrega com essa canção, Santo para Sempre, com seu tecladista Joe. Tu és santo, tu és santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. E os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Declare conosco: quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre, tu sempre serás, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Aleluia, tu és santo, Senhor. Aleluia. Amém.
Maravilha, santo para sempre. Oh, que maravilha. Sente, Ana, fica à o vontade. Senhor, Ele é E a santo. palavra de Deus declara, né? Sede santos porque eu sou santo. E a palavra já nos orienta. Sem a santidade é impossível. Verá o Senhor. Sem a santidade é impossível vê-lo. Ninguém vê o Senhor sem a santidade. Verdade. E nessa questão, Ana, de devocional, nós sabemos que o que nos permanece é a nossa obediência a Deus. É o nosso respeito à palavra, a nossa comunhão, a nossa convivência com Deus. Mas além disso, não estar na igreja só cantando não é o suficiente. Você, como já há muitos longos anos aí ministrando, falando de Jesus, o que você tem a falar, até para essas pessoas que estão em casa, os adoradores que estão iniciando, pessoas jovens, que querem realmente crescer com Cristo na área musical e acha que somente cantar é o suficiente. Na sua vasta experiência com Deus, o que você tem a falar para essa juventude que está iniciando? Pastor, eu me lembro de imediato das palavras de Paulo a Timóteo, né? Eu já me sinto um Paulo, assim. Poxa, Eu já de tenho Timóteo, filho de um pouco Paulo. mais, né? Meus 40 e poucos. E eu já estou nesse momento de poder levantar uma nova geração, de fortalecer essa nova geração, de poder compartilhar tudo aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor. E recentemente eu estive falando de um dos conselhos, né? Paulo deu muitos conselhos a Timóteo, seu filho na fé. Ele sabia que o tempo dele estava chegando, findando, a carreira se completando. E ele então quer se certificar de que Timóteo está aprendendo tudo, né? Todos os conselhos. E ele fala, Timóteo, parafraseando, para que Timóteo dissesse também, ensinasse na própria vida dele, tivesse um bom exemplo dentro de casa, né? Cuidasse dos que são próximos a ele, dos parentes, daqueles que estão dentro de casa, porque quando nós não procedemos assim, nós nos tornamos piores que os descrentes, né? Certeza. É o que está escrito. Então, um dos meus maiores desafios é manter esse testemunho dentro de casa. Todo mundo fala da Ana Nóbrega, fala da amabilidade, da docilidade, fala da unção, fala das canções, mas só quem nos conhece é quem realmente convive com a gente. Então, eu acho que uma das coisas que muitas pessoas têm negligenciado, e eu oro muito para que a nova geração não abra mão disso, é do testemunho dentro de casa. A partir de casa, porque não tem fama alguma, sucesso lá fora, que seja sustentado por uma vida de mentira, por uma vida de falsidade, de hipocrisia. Então, esse é o grande segredo, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com os números, com as igrejas nas quais a gente vai cantar, com a ministração, com a performance, ter uma voz muito bonita, muito afinada, uma técnica excelente. Mas a primeira coisa deve ser essa sinceridade, essa verdade dentro de casa, sabendo que aquelas pessoas que convivem com a gente, quando nos virem ministrando no altar, não serão confundidas ou não dirão a nosso respeito, você está mentindo, né? Então, assim, esse tem sido meu cuidado, terminar bem, completar bem essa carreira, sobretudo diante do Senhor Jesus. E eu quero incentivar a nova geração a fazer exatamente isso, a ser participante dentro de casa, o marido ser um bom marido, a esposa ser uma boa esposa, sábia, os filhos também terem essa participação dentro de casa, honrarem pai e mãe. E tudo isso a gente pode nem imaginar, mas vai fortalecer ainda mais o nosso chamado, o nosso ministério. É desse lugar, eu diria, que vem a unção que as pessoas sentem lá fora. Maravilha, você pegou aí a direção. O que a Ana está falando é o seguinte: eu não posso ser uma pessoa no altar, uma pessoa em casa. Quer dizer, o que eu sou em casa, eu creio, tudo que eu sou em casa, eu creio que reflete até no altar. Exato. Aquilo que eu sou na minha casa reflete no meu recinto de trabalho, reflete no meu recinto na igreja. Então, o que ela quer dizer é isso: você não pode ter duplo ânimo. O Tiago fala sobre isso: e vós de duplo ânimo, purificai o coração e limpai as mãos. E o Tiago é pesado, vós pecadores, ele é muito pesado. Então, muitas pessoas que têm duplo ânimo, infelizmente. É uma pessoa que um dia ela está bem com Deus e outro dia ela não está. Então, isso com Deus não vai funcionar. Então, é aí que está o segredo de todo sucesso. O que eu sou em casa, eu sou na igreja, o que eu sou na igreja, eu sou em casa. Claro que todos nós falhamos,
mas todos nós temos oportunidade de sermos pessoas melhores e seres humanos melhores. Com certeza. Outra coisa que eu lembrei aqui, que também falei no altar esses últimos dias, é que o testemunho que Deus deu a respeito de Jó foi o mesmo que o diabo deu. Sabe? Ou seja, Olha, diante do céu e do interessante. inferno, você ser aquela pessoa íntegra, não é? Imagina, às vezes o diabo tem acesso a nós por legalidades que a gente dá, né? E nós pensamos que estamos diante de Deus muito bem, enquanto na verdade há tanta coisa, há tanta brecha para fechar. Então, que haja em nós integridade, né? Nos nossos chamados, nossos altares, ministérios. Você que assiste agora pode dizer, eu nem sou um cantor, nem sou um pregador, mas a palavra diz que há uma nuvem de testemunha que te cerca. Pessoas estão te observando, seus vizinhos estão te observando. E isso dignifica ao Senhor. Tomara que você também possa ouvir. Você é íntegro, você é justo, você é um homem ou uma mulher de Deus. E isso com certeza está glorificando o Senhor. É importante. Você é cearense. Eu sou. É cearense. Saiu do Ceará com quantos anos? Porque você não perdeu o sotaque. É verdade. Pastor, todo mundo fala que eu fiquei meio amineirada, né? Sim, verdade. Mas eu sou cearense, saí de lá com 28 anos de idade, eu e meu esposo. O esposão é o Divaldo Nóbrega. Nóbrega. Tá todo mundo aqui nos bastidores. A esposa do John tá aqui, Divaldo tá ali nos bastidores. Rapaz, o John casou também? Sim. Depois a gente vai mostrar essa turma toda aí, em produção. Vamos mostrar essa turma hoje aí. Divaldo tá aí também presente? Também tá maridão, presente, também tá presente. Tava aqui da outra vez, né? Com certeza tá sempre junto. Maravilha. Mas a gente recebeu de Deus essa chamada para estudarmos, fazer o seminário. E então nós fomos para Minas quando tínhamos 28 anos de idade. A gente tem a mesma idade. Que legal. A questão aí de vocês serem formados pelo CTMDT, que é o Centro de Treinamento do Ministério Diante do Trono. O que isso agregou hoje para o seu chamado, para o seu ministério, para o seu pastorear, para o seu canto? Foi um marco aí na sua vida, esse momento? Você é uma vocalista lá do Diante do Trono. Conta pra gente como foi essa experiência e o que isso agregou e o que agrega até hoje. Eu sei que todo conhecimento que a gente adquire, que Deus permite que nós tenhamos acesso, vem para nos qualificar ainda mais para o chamado. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que Deus já me deu o dom e talento e isso é suficiente. Não, o dom pode ser aperfeiçoado. Com certeza. Né? E eu tive esse entendimento, então, quando eu ouvi falar do seminário, no caso o CTMDT, que infelizmente hoje já não existe. Não tem mais. Infelizmente. Mas eu quis muito ir ali para ser aperfeiçoada. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei com toda a minha bagagem. Inclusive, eu achava que já sabia muita coisa, mas eu fui tão confrontada naquele ambiente e eu pude aprender mais, eu pude ser principalmente trabalhada ainda mais no meu caráter. As aulas que mais me marcaram no CTMDT não foram de canto ou de instrumento, ainda que me acrescentassem demais, mas foram aquelas que trataram o meu caráter, né? Que vieram para me dizer: você acha que é muita coisa? Você acha que na sua igreja você é insubstituível? Você acha que se você não estiver as coisas não funcionam? Não, né? Na verdade, para nós é um privilégio fazer parte da igreja, servir. Eu acho que é uma boa palavra para a gente reforçar, porque às vezes nós, do Ministério de Louvor, somos tão arrogantes e tão altivos. E a gente acha que se nós não estivermos ali, a coisa não funciona. E, na verdade, é exatamente o contrário. Para nós, precisa ser um privilégio. Senhor, conta comigo. Senhor, muito obrigada pelo privilégio de servir na minha igreja local. Não é só pensando nos grandes públicos, mas não, na plateia de um só. Lá no CTMDT, eu aprendi a honrar a plateia de um só. Se tiver um irmão ali sedento, né, numa célula de oração, e ali eu puder fazer como ao Senhor, porque tudo é como ao Senhor, então essas pérolas eu aprendi ainda mais ali no seminário. Então me agregou demais. É importante. Quando a gente reconhece isso, quando nós colocamos Deus no centro de todas as coisas, é de suma importância. Agora, além de você também cantar,
exaltar a Deus cantando, você também compartilha a palavra com muita autoridade. O exemplo é você tem uma conferência de esperança. Como funciona? Quais os dias que é no canal do YouTube? Como é que você é na igreja? Sim. Pastor, essa conferência nasceu de uma forma muito especial. Eu já falei sobre isso aqui no programa Noite com os Adoradores de Deus, e todo mundo que me segue de perto também conhece meu testemunho. São muitos anos como uma tentante, na verdade como uma esperante, né? Uma mulher que espera gerar e confia nas promessas do Senhor. Então, nesse meu processo de esperar, ao invés de eu me deprimir, ao invés de eu sucumbir, né, às minhas emoções e ficar pensando no que eu não tenho, nas coisas que ainda não aconteceram, na verdade, o Espírito Santo de Deus me deu mais força, me deu mais paciência, mais fé. Fé é o fruto do Espírito, né? A paciência, a longanimidade, o domínio próprio também, para eu não ceder aos pensamentos negativos quando eles vêm. Então, em toda essa espera, em todos esses anos, eu fui lendo a palavra, fui aprendendo. E um belo dia o Senhor disse: eu quero que você reúna mulheres e homens também que esperam no Senhor. Porque não é só a mulher. O homem, quantos homens também às vezes têm um diagnóstico de infertilidade, né? E também, não só nessa área, o Senhor disse: reúna todo mundo que espera por alguma coisa. Eu sei que aqui, você que nos assiste, com certeza deve ter uma promessa, aguarda no Senhor, um casamento, um emprego, o chamado missionário, o pastoreio, enfim, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor me deu tantas pérolas e eu pude reuni-las nas pregações, no livro também. E nós fizemos a conferência Esperança, não só na igreja que eu era no Rio de Janeiro, porque recentemente eu mudei para São Paulo, mas nós rodamos com a conferência pelo Brasil, né, em algumas igrejas. E sempre que o Senhor diz, faça, nós reunimos todo mundo, preparamos as palavras e então somos encorajados a liberar fé e esperança sobre todo esse povo que espera no Senhor. Maravilha. Dizem, aí fora dizem que a esperança é a última que morre. Eu não acredito muito nisso. Não. A nossa ressuscitou. Porque a nossa, na verdade, segundo a carta de Paulo aos Coríntios 1,13, fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Fé, esperança e amor. Então, eu creio que a esperança ela é fortalecida pelo amor e pela fé. Está no centro, né? Exato. Agora permanece. Aí fora dizem que morre. A primeira carta de Paulo a Timóteo 1 diz que Jesus Cristo, esperança nossa. Lamentações diz que é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, para você que está em casa aí sem esperança, cuidado, ela não morre não. A nossa permanece e vive dentro de nós. Exato. E faz um convite para essas pessoas acompanharem. Você tem um canal de YouTube, você tem uma rede social que você dá essas mensagens? Olha, você pode tanto acompanhar o meu canal no YouTube, ali nós temos canções que foram escritas baseadas nesse tema, na esperança nas promessas do Senhor para as nossas vidas. E também no meu Instagram, eu tenho reunido tudo, vários vídeos, de recortes de pregações, está tudo ali. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai encorajar você, vai abençoar a sua vida. Tudo aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor, eu estou ali derramando para que não fique só comigo, mas você também tem essa mesma alegria, essa mesma expectativa. Lembrando do que Jeremias disse: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Oh, glória! Essa é a pastora Ana Nóbrega. Às vezes a pessoa pergunta assim: ô pastor, eu vejo os cantores levam músicos, eles não falam, pastor? Ele fala, por isso... Ô, Joe, o pessoal em casa acha que vocês não falam. Eu digo, claro que eles falam. Claro que a gente fala. O Joe, para quem não sabe, o Joe já esteve conosco aqui na nossa sede de São Paulo, saiu daqui um garoto e hoje está aí, sendo abençoado. O que você tem a acrescentar, Joe, através desses ensinamentos? Isso aí só tem coisa boa, rapaz. Suga essa mulher que você vai crescer muito. O que é que você tem a complementar, o que você tem aprendido? Primeiramente, gratidão, porque eu me converti aqui, né? Ministério da Graça. Hoje eu tenho 33 anos. Em 99, minha mãe foi à igreja.
E me deixou na escolinha dominical e eu gostei muito. Minha mãe só foi conhecer a igreja, né? Não era cristã, só foi visitar. E nisso que ela foi, eu gostei muito da escolinha e ficava pedindo para ela me levar porque eu queria ir na escolinha. E nisso ela ficava no salão do culto, assistindo o culto, ela se converteu assim. Olha que legal. E meu contato com a música começou desde lá, que a gente cantava, tocava pandeiro na escolinha e foi indo. E aí quando eu fiz mais ou menos 18, 19 anos, eu vim para cá, para a sede, passei um período aqui. Depois daqui, Deus me levou para outros lugares para trabalhar com outros cantores também. E com cada um a gente aprendeu um pouquinho e se esforça para aprender ainda mais, né? Que maravilha. Não só focar na parte musical, mas em ser pessoas de Deus, né? Que é o principal, porque daqui a gente não leva absolutamente nada, né? É verdade. No grande dia a gente tem que apresentar o nosso coração. Então a gente aproveita para aprender, né? Com essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, como a pastora Ana, né? Também. E é isso. É isso aí, tá vendo, pessoal? Então, o músico fala, viu, gente? Porque, pastor, mas eu não vejo os músicos lá, os músicos não falam. Por isso que eu gosto de microfonar os músicos, pra gente conversar. Porque aqui eu tô conversando contigo, tá o músico ali, olha, mas eles não falam? Claro que fala. Joe, que Deus te abençoe. Amém. Sucesso para ti. Continue essa joia que você é e só tem a acrescentar. Deus só tem coisa boa. Ô, Ana, fala um pouquinho do livro Viva Esperança. O que tem de conteúdo nesse livro? Como que as pessoas podem fazer para adquirir? Se tem aí um site, se tem um telefone. Conta pra gente que eu fiquei até interessado nesse negócio. Meu Deus, olha que falha, eu poderia ter trazido o Poxa, livro. na próxima. Eu estou lhe devendo. Sabe o que é isso? Isso é para você voltar. Amém. É para voltar. Na próxima você fala, opa, não posso esquecer o livro do pastor. Mas conta pra gente. Como que Deus lhe deu essa inspiração? Claro. Bom, eu me lembro da parábola dos talentos, que o Senhor, né, nos fala para multiplicarmos os talentos, e o livro, nessa esse espaço para escrever, né, esse perfil. Vou fazer o seguinte. Sim. Depois do intervalo, eu quero que você volte falando sobre o livro, porque a gente vai para o intervalo agora. Claro. Senão a galera fica, vai, pastor, prega com aquela. É só vitória. Vamos. Então nós vamos para o intervalo com você cantando essa canção aqui, o que aqui? Cadê? Ó, quão lindo esse nome é. Isso. Então nós vamos para o intervalo comercial. Não saia daí não, porque já voltamos. Ainda tem muito mais Ana Nóbrega. Canta pra gente? Claro. Canta pra gente, Ana. Vamos lá para o intervalo. Vamos lá cantar. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, e tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Eu rendo tudo, rendo tudo. Eu te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que o seguro estou se frágil eu me senti, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, oh Deus, eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Aplausos, aplausos. Oh, glória a Deus. tremendo Aplaudir com cantar. as mãos. Pelo amor de Deus. Aplausos. É, coisa boa. Que lindo que ele tocou, você viu aí, pastor? Você viu, rapaz? Não, é o Joe, né, menino? E esses graves aí da voz aí? Vai, é difícil. Os dois, né? É difícil isso aí. Deus é bom, Deus é bom. Difícil né? esse grave aí, esses agudos. Normalmente, quem tem agudo não tem muito grave. Você sabe disso, você que faz muito. Hoje você dá aula também, Joe? Não. O pessoal não dá, não? Tô não. Além da Tô mais música. cuidando na igreja local. Não tem tempo. Não tenho tempo. Ah, correria. Hoje você, além da música, você tem outra atividade? Você está na igreja? Sim, como é que eu tá trabalho na Lagoinha Alphaville, onde a pastora também é pastora Sim, lá, e maravilha. cuido dos músicos lá, né? Ah, que Sou legal. diretor musical e ajudo a pastorear os músicos também. Olha, isso é muito bom. Já tem muito trabalho, né? É. Ah, então tá no bom caminho. Deus o preparou para isso, é importante, né? É, assim, ainda é jovem ainda, né? Ainda tá jovem, ainda tem muito. Focado, Isso aí dedicado. tem muita terra, tem muita lenha para queimar. E assim, e tu também tem lenha para queimar. Acho que todos nós temos ainda lenha. Eu ainda tenho Ei! fome. Ó, muita fome. Agora vamos voltar agora falando, no primeiro bloco a gente começou a falar do livro, né? Sim, Da sim. Vida e Esperança. A senhora começou a falar, mas aí teve que entrar o comercial. Conta pra Sim. gente. Pode ficar à vontade de falar desse Sim. livro abençoado e também falar do site, como que as Claro. pessoas em casa podem adquirir. Isso ajuda, numa boa leitura, ajuda também, Com certeza, espiritualmente falando. Com certeza. Eu estava falando sobre a multiplicação dos talentos. Eu nunca imaginei escrever. Foi Olha. algo que Deus
me pediu. Escritora ainda, Eu hein? fiquei com muito medo, né, de me lançar nessa skin de escritora, como a nova geração fala. Mas foi uma experiência muito maravilhosa também de colocar ali no livro todas as lições, tudo que eu aprendi. Ali eu falo sobre a própria história de Ana, não é, que esperou tantos anos por Samuel, e o que foi necessário para que ela pudesse sair daquele lugar de amargura, de tristeza e, enfim, viver a promessa do Senhor. Eu falo sobre Zacarias e Isabel, como esperaram com tanta expectativa, como o Senhor os encontrou, né, no pleno exercício do chamado, e isso é muito incrível, que eu peço pela minha vida. Eu falo do Jesus que espera, porque a palavra fala que Jesus também está esperando pelo encontro com a amada. Ele vai voltar, nós temos cantado, é o Espírito e a noiva dizem Maranata. Então eu falo sobre esse Jesus que também se identifica conosco, que também está esperando. Então, no livro Viva a Esperança, você vai ler segredos do meu coração que eu compartilho, como o Senhor tem me ajudado. E você pode encontrar através da Amazon, do site da Amazon. Nós temos o e-book, não é? Hoje é tudo tão diferente e nós temos ali, você pode encontrar Viva a Esperança na Nóbrega, baixar, fazer essa leitura que eu tenho certeza. Quem já leu sempre volta com um testemunho, é tão abençoado, abençoada. Eu tenho certeza que você também será. Que maravilha. Então tá aí a dica aí, não, no Amazon. Você pode colocar lá, ó, Viva Esperança, Ana Nóbrega. Faz seu pedido, eu vou fazer o meu. Eu vou esperar. Eu vou trazer de ela presente. voltar. Eu vou esperar a Ana voltar. Brincar, é só alegria. Ana, agora a questão. Na época do CD físico, você chegou a gravar quantos CDs físicos? Olha, pastor, foram três. Três CDs. Depois que eu saí do Diante do Trono, foi 2014. Então eu gravei 3 álbuns que ainda eram, né? O CD, a gente chamava CD e DVD. Hoje a gente chama audiovisual, né? Audiovisual. Mas single, gravei, tal de EP. O EP. Mudou tudo, né, Ana? Tudo mudou. Essa tudo nova diferente. linguagem, o que você tem a falar dessa nova roupagem, porque já é o futuro isso aí, né? Sim. Já vinham falando disso aí, eu acho que muitas gravadoras talvez não acreditaram, outras acreditaram e já estavam entrando, agora aquela que não acreditou já tem uma certa dificuldade. Hoje as gravadoras mais hoje estão digitais. Sim, a sua sim. experiência que você tem a acrescentar sobre essa nova forma da pessoa realmente produzir a música, ouvir as canções, porque nem todo mundo tem essa habilidade de baixar Spotify, Verdade. Deezer, para a internet. Você acha que nós que perdemos um pouco com isso ou ganhamos? Eu acredito que um pouco de cada. Somou para tudo. Um pouco de cada, porque realmente a gente precisa considerar isso que você falou, é muito importante. Nem todas as pessoas no Brasil ainda têm esse acesso. Não tem. Então, realmente, acabaram perdendo, né, o acesso às canções. E eu peço a Deus que ajude esse povo mais carente, povo mais necessitado, e que a mensagem possa chegar a eles também. Por outro lado, quando eu pego, né, deixei meu celular ali, mas você tem na palma da mão milhares e milhares de canções, verdade. Às vezes por uma mensalidade, um valor irrisório, um valor simbólico, você tem na palma da mão acesso a muitas canções. Eu sou super consumidora das plataformas digitais, né? Claro, enquanto líder de louvor e também adoradora, estou sempre ali buscando canções para ouvir, amo ir em busca das canções dos pais, adoração no Brasil, Asaf Borba, Ademar, e desde Coinonia, Milad, lá atrás. E é tão maravilhoso poder saber que ali na plataforma, num clique, eu tenho já a música à minha disposição. Então, essa acessibilidade também deve ser considerada, é muito legal. É um novo né? público, na verdade, né? As pessoas, quando você vai nos congressos. E agora a pergunta é, você é pastora, exerce sua função aqui em Alphaville. E como conciliar o pastoreado, o seu compromisso na igreja com as agendas e passar uma semana fora, por um exemplo, em turnês? Dá para conciliar isso? Dá. Às vezes é bem difícil. Semanas atrás, né,
enquanto nós gravamos aqui, eu me lembro de dias, poucos dias atrás, em que foi bem difícil. A gente teve uma agenda muito intensa, praticamente a semana inteira. E para mim foi bem complicado, bem delicado. Mas já tem um bom tempo que lá em casa nós temos tentado administrar isso da melhor forma possível, porque entendemos que precisamos estar na igreja local. Nós amamos, não é que também só precisamos, Sim. nós amamos estar na igreja. Local é onde tem que estar. Criar esse vínculo, essa relação com o rebanho, com os pastores também, com os amigos de ministério ali. Então a gente acaba estipulando alguns dias para viajar, para atender as agendas, alguns dias para estarmos na igreja nesse exercício do chamado do pastoreio e também um tempo para nós. Claro. Porque a Família. gente volta da estrada, da logística tão cansados, então um tempo para descansar é preciso, é necessário. Né? Paulo também disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. De ti mesmo, e da doutrina. E também da sã doutrina. Tá bem? Mandou perseverar, já É persevera verdade, na nestas sã coisas, doutrina. porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ele falou isso lá, 1 Exatamente. Timóteo 4,16. É verdade. Eu estou vendo que você gosta muito Gosto das muito de Paulo. cartas de Paulo, né? Eu estou vendo que Gosto. você é uma adoradora no bom sentido, que é adorar só a Deus. Mas é uma adoradora dos livros, das cartas que são dirigidas principalmente aos pastores, o Tito, Timóteo e as cartas às igrejas. Estou Eu vendo que amo. você gosta de meditar nas Mãe, para quem tem uma mãe epístolas, que... né? Epístolas. Epístolas, né? As As epístolas, epístolas. né? Mas para quem teve uma mãe que se converteu lendo a palavra, né? Também não isso é podia bom. ser diferente. Afinidade com a palavra, isso é importante. Olha que coisa interessante. Às vezes as pessoas não têm. Eu estava ministrando a palavra, Ana, na igreja, e eu falei assim: olha, Deus tem a mensagem específica para você. Talvez Ele não vai me usar, nem usar o pastor aqui. Quando você não abre a Bíblia, essas mensagens específicas, elas ficam guardadas. Você não vai ter sua intimidade. Por isso que é importante, né? As pessoas, a ordem é meditar dia e noite. Né? Deus falou isso para Josué. Antes de tudo, né, não apartar da boca o livro da lei, antes meditar nele dia e noite, para fazer tudo conforme tudo quanto nele está escrito, essas experiências. Então, nós que somos cristãos, cantores, adoradores, independente de qualquer cargo na igreja, é de suma importância a meditação na palavra. Sem meditar na palavra, você será um cristão com defeito. Por que eu falo isso? Porque eu compro um celular, aí o celular não vem o tal do... Tem um nome lá para a gente manusear, que é o manual. Tem um manual. Então, a Bíblia Sagrada, você crê que a Bíblia Sagrada é o nosso manual de instruções, Ana? Com certeza. Tudo quanto a gente precisa. Eu tenho o hábito de postar nas minhas redes sociais versos bíblicos. Olha, que coisa bacana. E eu posto alguns provérbios ali, eu Boa. fico, Senhor, o que hoje eu posso compartilhar? Inclusive, é uma das coisas que as pessoas mais amam nas minhas redes sociais, são os versos bíblicos. Posso até colocar uma foto minha, uma canção, mas é impressionante, eu amo isso. Eu amo como o meu público, as pessoas, meu não, de Jesus, mas as pessoas que estão ali me seguindo, elas amam também compartilhar a palavra. E é interessante como a gente coloca alguns provérbios e tem gente que pergunta assim, eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Olha, tem isso na Bíblia? Viu como é interessante isso? A Bíblia tem conselho para tudo. Tem para mesa posta, tem para educação de filhos, tem para relações interpessoais, diz até para a gente não ficar muito na casa do vizinho, que é para o vizinho não ficar Tira o pé da casa do... chateado com a gente. Provérbio, tem uma passagem em Provérbio que fala tem isso, né? Tudo. Tira o pé da casa do teu vizinho, para não importunar. Tem gente que não tira o pé da casa do vizinho. Pois é, tudo tem limite. Que maravilha. Agora, essas questões, o que o teu público, o público que você falou que é de Jesus, mas se você tem Jesus, então as pessoas também seguem, porque quando Jesus estava, claro que a multidão queria apertá-lo, né? Mas quem tem Jesus, as pessoas também vê Deus em nós, claro, isso é importante. Sabemos que a pessoa mais importante, o centro das atenções é Jesus, sabemos disso, né? Nós passamos toda essa glória para Ele, mas se você está bem com Deus, então você vai ter sucesso. Verdade. Não tem como não ter sucesso estando bem com Deus. Você realmente vai ser não adorada, vai ser admirada. Né? Admirar você é uma coisa, adorar você é outra. Eu não posso te adorar, eu posso te admirar como mulher de Deus, como cantora, compositora, esposa, amiga, companheira. Então, admiração é uma coisa boa. Foi o que o diabo não se conformou, ele não quis só admiração, ele queria adoração, por isso que ele se rebela.
Ele via como os anjos adoravam a Deus, mas eu subirei aos altos nuvens e construirei meu palácio, etc. Então, admiração é uma coisa boa. E o que você tem a falar todo esse progresso que você hoje tem na música gospel, né? Essa próxima música que vai cantar Oceanos, eu estou vendo aqui, colocado aqui na minha ficha, ela ultrapassou 239 milhões de views. Rapaz, isso é muita gente sendo abençoada. É muita gente. Claro que você agrega tudo isso a Deus, mas o sentimento, né, de você estar sendo reconhecida por ser uma adoradora de Deus, o que você tem a falar sobre todo esse progresso, Ana? Quero dizer que eu sou muito feliz fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. O Salmo 1 diz, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor, né? E eu tenho vivido uma vida muito feliz. Desde que eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho seguido esse caminho. Eu jamais poderia imaginar o que Jesus faria. Eu e meu esposo abrimos mão de muitas coisas, tem muitas renúncias colecionadas, mas nós faríamos tudo outra vez. Nós sairíamos de casa outra vez, nós deixaríamos pai e mãe, deixaríamos terra outra vez, para recomeçar do zero, sempre que fosse necessário, porque o Senhor, não que Ele precisasse nos provar, mas o Senhor sempre nos deu infinitamente mais, além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, né? Segundo o poder dele que opera em nós. Então, eu só posso agradecer a Deus, porque dentre tantas pessoas, tantas mulheres, ele tem me chamado, Ele tem me escolhido, Ele encontrou algo que Ele mesmo colocou, né? Tudo que eu tenho vem dEle, da própria mão dEle é que eu devolvo para Ele. Então, é um sentimento de felicidade, é um sentimento de gratidão, porque Ele tem me sustentado até aqui, tem me livrado dos escândalos, tem me sustentado, tem firmado os meus pés, tem me dado a unção, tem renovado o dom, o talento na minha vida e tem realmente guiado o meu caminho. Então, o sentimento que me vem é de felicidade, é de plenitude, né? Cristo é a plenitude de Deus, então eu não poderia, assim, desejar outra coisa, mas somente agradecer a Deus, porque Ele me viu, Ele me chamou, Ele tem me sustentado, então tudo isso que a gente tem vivido é só por causa dEle mesmo. Maravilha. Graças a Deus por isso. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Já que nós falamos dessa canção, essa canção da Ana, ela ultrapassou 239 milhões de views aí nas redes sociais e marcou uma geração. E você vai poder constatar isso agora. Eu queria que você cantasse. Fica à vontade para ministrar. O palco dos adoradores é seu. Amém. E o povo em casa vai ser abençoado. Então canta essa canção para nós. Depois a gente volta falando sobre a importância dessa canção e por quê, né? Esse sucesso todo nas redes sociais, beleza? Mais uma vez, Ana Nóbrega aqui no palco dos adoradores de Deus. Oceanos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome eu clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai
mais falha. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu e tu és meu. Onde você está nos vendo agora, talvez você se sinta tão sem fé, tão desencorajado. Você está diante de um grande desafio. O Senhor está chamando você para ir mais fundo, para dar um passo de fé, para andar sobre as águas, e você tem temido. Nessa hora, enquanto nós cantamos, nós queremos declarar essa fé sobre você, dizer a você: não temas. Como o anjo disse a Maria: não temas. Como o Senhor disse ao próprio Gideão: não temas. Como Ele disse ao próprio Simão: vem, sou eu que te chamo, eu que te chamo, sou eu que te chamo, vem sobre as águas. Ah, eu sou contigo, eu já estou lá, eu já provi tudo. Declare. Que ame, para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Invoca o nome do Senhor é salvo. Por isso declare ao teu nome, ao teu nome. E ao teu nome eu clamarei, Senhor Jesus. E além das ondas eu olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Coisa boa! Lindo, 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 lindo és! Eita, Deus tremendo! Isso é um culto, isso é um culto através de canções, através de depoimentos, né? Isso é mesmo. Muito bom, porque você hoje, né, devido hoje 600 e tantos milhões de pessoas lhe seguindo, olha, é exemplo de fé, né? Sabemos que tudo é Jesus, mas é como eu sempre falo, se você está bem com Deus, é Deus que vai projetar você. E às vezes a pessoa fala: não, mas eu não estou procurando sucesso. Não, amigão, ninguém procura, ele vem. Ninguém procura, o sucesso vem
O sucesso vem com a sua devoção a Deus, seu respeito a Deus. Quem faz a obra de Deus, com certeza cresce junto com Deus. Verdade. Davi é o nosso exemplo. Davi começou lá atrás das malhadas. Depois Deus colocou Davi sobre rei de todo Israel. Mas depois Davi foi famoso. E foi o maior rei de Israel, mesmo tendo alguns problemas de personalidade, de caráter, mas ali Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Então, quem cresce com Deus, quem está com Deus vai crescer junto. Você também tem esse sentimento, Ana? Claro que João Batista falou, né? Que ele cresça ou diminua. Sim. Isso é importante, mas todos nós temos. Todo mundo gosta de ser valorizado, né? Tem que tomar cuidado com os elogios, mas falar, poxa, você é uma mulher de Deus, continua, isso é muito bom, impulsiona você. Isso é importante, né? Eu acho que na vida cristã, no chamado artístico cristão, mais especificamente, quanto mais você procurar a glória para si, mais você vai se frustrar. Isso. Porque não é o recado. caso. Receba aí, receba. Não é o caso. Sabe, toda pessoa que vem até mim, pastora, como que eu faço? Eu quero ser famoso, eu quero isso, eu quero aquilo. Já é, sabe, É um problema isso aí. É um sintoma muito exposto, né? De uma motivação completamente equivocada. Inclusive, você falou de Davi, e há um ditado judaico que diz: tanto Saul quis a coroa que Deus deu para Davi. Né? Então, quanto mais o coração limpo, o que o salmista diz? Senhor, quem habitará no teu santuário? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, esse é o grande segredo. Quanto mais a gente, sabe, se esvaziar de nós mesmos e dessas motivações, é uma coisa que a gente lida, eu não vou mentir para você, que a gente lida, que eu lido com isso. Por que a minha música nova não estourou? Porque fulano que chegou agora já... Eu lido com isso. Se eu dissesse que não, eu estaria mentindo. Mas o fato de não ser cínica em relação a essas coisas, de não mascarar o que eu sinto e de ir para o joelho e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, hoje eu senti essas coisas. Senhor, hoje eu não celebrei a vitória do meu irmão, da minha irmã. Por que, Senhor, que eu tenho me sentido assim? Por que eu não consigo mais celebrar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Já tantas coisas eu coleciono na minha carreira, que o Senhor me permitiu viver. Por que eu ando com essa insatisfação? Então, a melhor coisa é conversar com Deus, ser sincero com Deus, rasgar diante dele o coração. E aí a gente percebe, né? A gente sai dessas conversas com Deus completamente transformados, porque não tem como, né? Não tem como a gente se aproximar em oração e ali na presença do Espírito Santo, não tem como nosso coração ser quebrantado, não né? Não tem como, isso aí é comunhão, Mateus 6,6, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, fala. É uma exclusividade, eu tenho esse texto como um texto de exclusividade. É quando Deus quer uma exclusividade só comigo, é algo só eu entre Deus. Onde eu vou me abrir com Deus, onde eu vou falar das minhas deficiências, falar de sentimentos que às vezes querem vir para nos atrasar, para nos atrapalhar. Sim. Como isso que você colocou, é muito importante que a Ana colocou. Não porque minha música não explodiu, porque essa pessoa chegou agora, porque ela tem cuidado com esses sentimentos, cuidado com essas disputas dentro da igreja. Sim. Isso é uma coisa muito atual. Eu vou até falar um pouquinho com o Joe. Eu queria falar com o Joe porque ele orienta lá os músicos, né? Você lidera os músicos. E a minha pergunta é qual o maior desafio que você enfrenta para liderar os músicos? Porque cada um lá tem uma personalidade, né? Personalidade é uma coisa, caráter todos nós temos, é o caráter de Deus, mas personalidade cada ser humano tem uma. E como você driblar, Deus lhe deu essa missão, né? Deus lhe deu essa missão lá e eu queria que você apontasse, até para ajudar as pessoas. Às vezes algumas pessoas até querem bater de frente com liderança e isso aí é um problema sério. O que você tem a falar sobre essa galera, essa dificuldade que você tem, como você é ministro de louvor, orienta, realmente apacenta ali o pessoal para realmente adorar a Deus através dos instrumentos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que é bem prático e eu acho que também é bem recorrente em todos os lugares. Eu acho que as pessoas têm a motivação às vezes com o holofote, né? E não às vezes com o reino de Deus e a obra de Deus. Então quando o músico ou o cantor ele tem o coração voltado para fazer para Deus, ele não se importa se ele vai tocar em um culto menor ou em um culto com mais exposição
ou um evento para 5 pessoas ou para 1 milhão de pessoas. A motivação dele é a mesma, a forma com que ele até monta o instrumento dele, como ele está ali no horário correto para a passagem de som, isso já se torna uma adoração, porque ele não está fazendo pelo holofote que ele vai receber, pela visibilidade que ele vai fazer, mas está fazendo para Deus. Então, acho que é trazer essa cultura e esse senso de entender que a gente é só, entre aspas, funcionário do Eterno, né? E que até o dom e a facilidade de tocar e aprender, e até quando a gente compra um instrumento mais barato, eu sempre digo, não é porque a gente é bom de encontrar, tudo é o favor de Deus e a graça de Deus. Então, independente se a gente adquire fama, holofote ou sucesso, é tudo dele, né? Ele só emprestou o talento para a gente e a gente tem que ser um bom mordomo disso e devolver para ele todos os nossos talentos, né? Independente se é 2 pessoas, se é uma ou é mais, né? E a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiver reunido, ele faz presente. Então, eu trazer essa cultura. Claro que o lado humano, poxa, é legal você tocar numa boa estrutura, uma boa equipe, com toda aquela estrutura que a música proporciona. É legal, o lado humano nosso se sente feliz. Mas trazer essa cultura que isso tudo passa. E que no grande dia é a motivação que ele vai ver. Senão acaba sendo vaidade, né? Quando é algo simples, eu não faço de coração, eu faço mais ou menos. E quando é algo muito grandioso, até a minha roupa é diferente. Olha. Então não pode ser assim, tem que criar-se uma cultura. Então eu busco, não lá, mas em todos os lugares que eu passo, passar essa cultura, né? Não que eu seja bom nisso, mas o pouco que eu sei também passar essa cultura. E eu também me policio também para que essa vaidade não tome conta do meu coração. Importante. É a motivação, o resumo de tudo. Tá vendo? Olha só, que tá orgulho. Tá pensando o quê, rapaz? Aí Joe é músico, mas músico lê Bíblia, músico se expressa, fala de Deus, tá vendo? Você que é músico, você acha que o músico, não, porque eu sou músico, e aí? E vai chegar no céu com o título de músico? Não, você vai chegar no céu com a coroa. Se perder a coroa, já era. Músico tem que ler Bíblia, músico tem que ler devocional, tem que respeitar a pessoa. E ele falou muito legal, a motivação. Tem pessoas que as motivações são completamente fora dos padrões de Deus. O que você tem a acrescentar, Ana, sobre essa fala do Joe sobre motivação? Porque você também se depara com muitas motivações, como você falou, Ana, o que é que eu faço? Quero ser famoso. Olha que motivação errada. E o que você tem a falar sobre motivações? É o amor pela igreja local. Você vê que grandes nomes, né, da música cristã, eles saíram de onde? Da igreja local, sendo fiéis ali no que parece pouco, não é? Eu sei que o contexto é outro, mas é um princípio que se aplica. Sim. Quando a gente é fiel no pouco, no que parece pouco, sobre o muito Deus nos coloca. Boa. Então, tudo isso que ele falou é incrível e eu trago outra vez esse desafio desse amor pela igreja local, de servir ali, de amar os irmãos, de, sabe, ser diligente, mas sem ser pretensioso, sabe, ou fazer com segundas intenções para que alguém veja você, não. Faça para servir ali, para edificar a igreja, porque o dom é para a edificação do corpo de Cristo e a partir dali, algo tão natural, né, da igreja para fora. É tão lindo quando isso acontece, quando a própria igreja respalda aquele músico, respalda aquele ministro de louvor, aquele pastor. E então a igreja que envia, vai porque realmente ela enxerga que o chamado que nós carregamos, ele realmente deve ser estendido. Então, eu quero acrescentar isso, essa fidelidade na igreja local. Tudo começa a partir da igreja local. É importante, que coisa linda, hein? E o que ele falou mais que me chamou a atenção também é a questão. Isso me fez lembrar do meu 2 de março de 97, quando eu me converti. Foi quando Deus me libertou dos 18 anos das drogas que eu vivia. Eu vivi 18 anos escravizado nas drogas. No dia 2 de março de 97, uma igreja local, Campo de Fora, que é o meu amor, só tinha 5 pessoas na inauguração. Foi justamente nesse dia que Jesus me libertou, com 5 pessoas. Isso que o Joe falou, onde estiverem 2 ou mais reunidas no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, se tinha 5 pessoas, o pastor era o 6º, né? Então, tinha 6 pessoas, Jesus estava ali. Então, no dia 2 de março de 97, 18 anos de drogas, fui embora e já tem 28 anos que eu estou com Cristo, louvando, adorando, com meus pés no chão. Isso é importante. O programa Noite com os Adoradores de Deus é um programa musical. É Noite com os Adoradores, mas se é Noite com os Adoradores, também fala de Deus, porque Deus tem que ser adorado. Isso é de suma importância. Ana,
que você possa continuar, minha irmã, nessa jornada, o Joe também, que a gente está no caminho certo, né? Transmitindo tudo para Jesus, deixando Jesus brilhar. Eu costumo falar, se nós formos para frente da unção, cuidado, hein? Ela pode despedaçar você, mas se você ficar atrás da unção, ela vai despedaçar tudo que é de ruim, porque a unção despedaça jugo. Se você for para frente dela, você se arrebenta. É bom ficar atrás da unção, né? Agora vamos falar de família. 22 anos, casada. Divaldo, né? Devaldo Nóbrega. Devaldo Nóbrega. O Nóbrega é dele ou seu? É dele. É dele, você assumiu o Nóbrega. É dele. Que bacana. Qual é essa parceria? Como que você conheceu, formou essa família bonita? Conta pra gente como foi que tudo aconteceu. A gente se conheceu servindo ao Senhor, né? Da melhor forma. Olha que coisa boa. O pessoal quer buscar cônjuge nas baladas da vida, não dá. Tá. tem que buscar o cônjuge, né? Nesses lugares que, enfim, concordam tanto com o desejo de Deus para o matrimônio, para o casamento. Então, a gente se conheceu servindo ao Senhor. Eu ministrando louvor, ele tocando a bateria, ele querendo pregar o evangelho, evangelizar. E a gente cresceu sempre fazer a vontade de Deus, foi a nossa liga. Né? Foi a nossa liga, não foi o estereotipo, não foi riqueza, dinheiro, qualquer outra coisa. Deus uniu. Não. Propósitos. Exato. Propósito em Deus pra a você, gente pra se ele. encontrou. Coisa linda. Então foi dessa forma, e Devaldo sempre foi um grande cooperador. Às vezes eu fico constrangida, porque eu sei que ele se anula muitas vezes para que, ele seja esse grande facilitador para o chamado de Deus acontecer na minha vida. Ele é meu grande apoiador, grande ajudador. Eu sei que há recompensa para ele também. Ele faz parte, é galardão, ele é parte de tudo isso. Então, é incrível, pastor, ser uma mulher empoderada pelo Espírito Santo de Deus, mas ter todo esse apoio, todo esse suporte do meu esposo, porque sem esse apoio eu realmente não conseguiria fazer as coisas que eu preciso fazer. Que maravilha. Então nós estamos, na verdade, acho que já vamos para quase 23, são quase 23 anos juntos. Dia 6 de setembro, né, o nosso aniversário de casamento. Então nós estamos dividindo lutas e também celebrando as vitórias. Oh, glória. Desafios. E aí é só vitória. Graças e é só a alegria. Deus. Dizem que por detrás de uma grande mulher tem um grande homem, mas por detrás de um grande homem também tem uma grande mulher. Oh, maravilha! Deixa eu começar ali com o Joe. Joe, meu querido, que Deus te abençoe. Eu queria que você deixasse aí suas considerações finais e agradecer por você ter vindo acompanhar a Ana Nóbrega e também lembrar de bons momentos que estivemos juntos aqui. Que Deus te abençoe. Fica à vontade. Bom, minhas considerações finais 3 coisas. A felicidade de estar aqui, né, um ambiente onde eu caminhei um tempo atrás. Estar junto com a pastora Ana, que estou caminhando faz pouco tempo, mas a gente está junto aí. Quando Deus permite, isso me traz muita alegria de devolver os meus talentos para Deus junto com ela. E a terceira coisa, eu só me sinto privilegiado em poder tocar esse instrumento. Não me sinto superior a ninguém, pelo contrário, me sinto privilegiado por Deus como uma missão e procuro, né, entregar o meu melhor sempre, sabendo que no grande dia eu vou devolver essa missão e entregar. E é isso, falar para todos os músicos não desistir do sonho de vocês e ser fiel, né, como a pastora Ana falou, à igreja local. Eu passei muitos anos da minha vida lá na Igreja da Graça, em Poá, servindo lá. O meu pastor lá, que ficou muitos anos lá, o pastor Leonardo. E de lá Deus soprou a minha vida para outros lugares, sempre na bênção, nunca na desobediência, sempre com a porta aberta. E é isso, e estou aí. Que maravilha, que Deus possa continuar. Ana, minha querida, mais uma vez, muito obrigado também por sua vinda. Deixa aí os seus contatos, redes sociais, como fazer para encontrar todas as plataformas digitais, com certeza. Colocou na Nóbrega, vai aparecer milhões lá. Que Deus te abençoe mais uma vez. Suas considerações finais. Eu quero agradecer de coração mais uma vez toda a equipe que faz o Noite dos Adoradores de Deus e dizer que é sempre uma alegria estar aqui. É um ambiente de tanto amor, de tanto carinho, de tanto cuidado, de tanta gentileza. Eu sei que você em casa também percebe tudo isso que acontece aqui, recebe esse amor na sua casa. Então, muito obrigada, pastor,
pela sua gentileza, pelo seu cuidado, pela oportunidade que vocês me dão de compartilhar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E para a gente continuar esse relacionamento, essa amizade, essa relação que edifica uns aos outros, eu estou no Ana Nóbrega. Você pode procurar @Ana Nóbrega e me encontrar nas mídias sociais, no YouTube, Ana Nóbrega, nas plataformas digitais, Ana Nóbrega. E muito obrigada desde já por você ser um intercessor, uma pessoa que ama esse chamado, que nos apoia, que nos suporta. Nós não temos fã, nós temos intercessores, somos irmãos em Cristo e nós vamos seguir cada um cumprindo o chamado de Deus nas nossas vidas. Que maravilha. E você em casa, que Deus lhe abençoe. Domingo que vem teremos muito mais noite com os adoradores de Deus. Vamos finalizar esse programa com essa canção Brasas Vivas, que você seja uma brasa viva nas mãos do Senhor. Ana, Deus abençoe. Brasil, Deus abençoe. Tchau. Domingo que vem, mais adoradores. Canta, Ana, Brasas Vivas. Vem, Senhor, com tuas brasas sobre nós. Santo Espírito de Deus, não deixa a chama apagar. Nunca falte a lenha, nunca falte o fogo em meu altar. Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, do mundo vou me esvaziar. Esse é o meu anseio, vem encher-me até transbordar. Faz arder em meu coração teu fogo, faz arder. Vem encher, vem, Santo Espírito, minha vida vem encher. Vamos pedir a Ele com brasas vivas, com brasas vivas, brasas vivas no altar. Vem me tocar, faz o meu coração queimar, me transforma, minha vida vem incendiar. Com brasas vivas, brasas vivas do altar, vem me tocar, faz o meu coração queimar, me transforma,